bem, estamos de volta com o nosso Em Defesa da Gente, para você aqui na nossa TVBE. E hoje recebendo um convidado muito especial, o presidente da Câmara de Vereadores de Joinville, vereador reeleito, Diego Machado, aqui para bater um papo com a gente. Meu amigo, e além de tudo, meu amigo, posso chamar de meu amigo? Lógico, né? Lógico. Seja bem-vindo aqui à nossa TVBE e ao programa Em Defesa da Gente. Olha, o prazer é meu, né? Boa noite, Wellington, Bianca, Zé, toda a grande equipe aqui da TVBE. Sempre quando a gente vem aqui, muito bem recebido. Estamos aqui à disposição para esclarecer as dúvidas, falar um pouco aí do nosso trabalho, do trabalho da Câmara de Vereadores também. Como é que é ser reeleito, cara? Porque a primeira eleição, tudo bem, o cara vai lá, é novidade e tal, mas a reeleição é o resultado daquilo que se plantou nos primeiros 4 anos. Como é que foi para ti ser reeleito aqui em Joinville? Olha, para mim foi muito especial pelo fato da gente ter percebido que foi o reconhecimento do trabalho que foi feito ao longo dos 4 anos. Sim. Porque a eleição é uma situação, é um cenário. As pessoas muitas vezes votam em você, né, por acreditar no que você vai fazer, no que você vai desempenhar. A reeleição é o contrário. Na reeleição as pessoas vão votar em você pelo trabalho que você já fez. Então é o trabalho da consolidação do que foi realizado. E a gente, mais do que dobrar o nosso número de votos em relação a 2020, foi realmente um reconhecimento de trabalho. Fantástico. O detalhe interessante é o seguinte, né? Reeleito 2 vezes, porque reeleito para mais um mandato na Câmara de Vereadores e reeleito presidente da Câmara de Vereadores, né? Tu já tinha presidido uma vez. Exatamente. E teve a oportunidade. Como é que foi isso para ti também, assim, ter novamente esse desafio e a oportunidade de comandar ali de presidir o Legislativo joinvilense? Olha, é uma responsabilidade, né, Wellington? E a gente sabe, quem é do meio político, Sim, conhece um pouco do meio político, sabe que você ser presidente da Câmara, se tornar presidente da Câmara, é quase tão difícil quanto vencer uma eleição, né? Porque nós temos ali 19 vereadores, todos capacitados, preparados para serem presidentes da Câmara, e lógico que todo mundo tem vontade de ser presidente. Sim. E você convencer os seus colegas de que nesse momento você é o melhor nome, a melhor opção, e conseguir esse apoio é muito difícil. E nós conseguimos de forma consecutiva, 2 vezes consecutiva, algo histórico na história de Joinville, de forma unânime, né? Então, de fato, a alegria é muito grande, o sentimento de reconhecimento é muito grande, mas também a carga de responsabilidade é muito grande, porque nós temos uma grande responsabilidade, além do mandato de vereador que não para, que nós temos as nossas bandeiras, temos as nossas lutas diárias, nós ainda estamos acumulando a responsabilidade e a função de ser presidente da Câmara, que é uma função institucional. E ali, na função de presidente, você tem que deixar suas convicções muitas vezes de lado e pensar no poder legislativo, porque você é o representante de um dos 3 poderes que nós temos. Então, da mesma forma que é um momento de alegria, também é um momento de muita responsabilidade. Perfeito. O Master, eu perguntei pro Diego ali antes dele entrar, né, qual time ele torcia. Ele é Jeque, é Piraberaba e é também palmeirense. Então, sim, acostumado a vitórias em sequência, né? Então, teve a vitória lá da reeleição, quando agora se reelegeu ano passado, a vitória também de ser reeleito presidente da Câmara de Vereadores, e agora uma terceira vitória. Ali foi um golaço, né? Foi um jogo difícil, truncado, aquela coisa. Mas a reativação do terminal de cargas do aeroporto de Joinville, toda uma articulação, todo um trabalho intenso, e tu foi para Brasília, né? Inclusive tem as imagens aí, coloca na tela, por favor. Isso, lá em Brasília, do lado do secretário do governo Gilberto Leal, senador Espírito Amin. Como é que foi esse jogo e o resultado que foi o que o joinvilense esperava, Diego? Olha, Wellington, foi uma grande vitória, mas foi uma união de forças acima Sim, de tudo, né? Porque se nós não tivéssemos a união que nós tivemos, nós não teríamos conseguido reverter essa situação. E reprisar rapidamente aqui, até porque é um assunto muito teórico, muito técnico, claro, né? E muitas vezes as pessoas não têm conhecimento. As pessoas, olha, eu não uso aeroporto, o que isso vai mudar na minha vida? Vai mudar e vai mudar muito, porque o que nós iríamos perder de arrecadação de impostos aqui em Joinville ia ser refletido lá na ponta, na saúde, na educação, na infraestrutura. Então, por isso que foi uma grande vitória para a cidade de Joinville. Lá em outubro, novembro do ano passado, sim, a empresa concessionária que opera o terminal de cargas aqui, o nosso Porto Seco do aeroporto de Joinville, nos procurou na Câmara pedindo auxílio devido a uma mudança de entendimento
que as concessionárias que operam os aeroportos de Guarulhos e Viracopos tinham feito em relação à taxação de Joinville. Sim. Eu vou citar um exemplo aqui para as pessoas entenderem o grau do problema. Hoje, vamos pegar uma multinacional aqui de Joinville, a Nidec. A Nidec, por exemplo, ela traz mercadorias da Ásia, da Europa. Essas mercadorias, matéria-prima, enfim, eles chegam em Guarulhos. Para você fazer a remoção desta carga de Guarulhos para o terminal de Joinville, se paga ou se pagava antes da mudança do entendimento, e aí eu vou usar uma mercadoria qualquer como exemplo, né? Porque varia de peso, de volume, tem todo um trabalho de cálculo em cima disso. Mas vamos imaginar que uma mercadoria, um container, enfim, que custava uma taxa de remoção de R$500 para trazer de Guarulhos até o aeroporto de Joinville, de uma hora para outra, mudando o entendimento das concessionárias, começou a se aplicar uma outra tabela de taxas, aonde aquele R$500 se transformou em 10 mil, em 12 mil, ou seja, praticamente inviabilizou as operações do terminal de cargas. Essas empresas, obviamente, não tinham como absorver esse custo. E fizeram o quê? Começaram a transferir essas cargas, remover as cargas de Guarulhos para Navegantes, para Florianópolis. Então, quer dizer, para o governo do estado não muda nada. Você arrecadar em Joinville é a mesma coisa que arrecadar em Navegantes e Florianópolis. O prejuízo era só da cidade de Joinville. Por quê? Porque os terminais de cargas, tanto de Navegantes quanto de Florianópolis, eles são considerados como zona primária. O aeroporto de Joinville é considerado como zona secundária. Por isso a mudança de entendimento para Joinville. E aí nós começamos todo um trabalho de articulação política, levamos a situação até o prefeito Adriano, colocou o time dele à nossa disposição para trabalhar, fomos a Brasília, tivemos o apoio da senadora Ivete, que abraçou a causa junto conosco, mas de forma muito especial e decisiva, o senador Esperidião Amin comprou essa briga, abriu as portas de Brasília para que a gente pudesse defender a cidade de Joinville. Tivemos uma série de reuniões preliminares na ANAC, na Receita Federal do Brasil, a Receita Federal que foi o órgão determinante para essa mudança de entendimento. Tivemos uma vitória parcial na audiência pública, a qual vocês estão vendo as imagens que apareceram aí, porque o senador Amin promoveu essa audiência pública no Senado Federal, nos convidou. Eu fui junto com o secretário de governo, o secretário Gilberto Leal, ele foi representando o prefeito Adriano, e nós fomos lá defender Joinville nessa audiência pública. Colocamos toda a situação que envolvia a economia de Joinville, a importância de Joinville, e fizemos uma defesa contundente de Joinville. Naquela audiência pública ali do Senado, nós conseguimos uma vitória parcial, que foi a suspensão daquela tabela absurda de taxação por 60 dias, voltando a operar com a tabela que vinha sendo operada antes. Só que em 60 dias nós teríamos que conquistar uma alteração legal de legislação para que ficasse de forma definitiva aquela tabela antiga, a mesma de Navegantes e Florianópolis. E isso aconteceu. Na semana passada, nós conseguimos que a Receita Federal do Brasil publicasse uma normativa federal considerando o nosso terminal de cargas como zona primária para fins de remoção de mercadorias para cá. Ou seja, é o que nós queríamos, era a nossa vitória e conseguimos. E detalhe, tá, Wellington, lógico que a Receita Federal do Brasil, quando ela faz uma normativa, ela não direciona para essa cidade, para esse aeroporto. É óbvio que essa vitória que nós tivemos foi devido ao aeroporto de Joinville, foi para defender Joinville. Mas a partir do momento que nós tivemos essa normativa publicada pela Receita Federal, isso acabou beneficiando todos os aeroportos do Brasil que se encontravam na mesma situação que a cidade de Joinville. E o que nós conquistamos? Que agora Joinville não vai ter uma perda de receita de impostos no valor de 130 milhões por ano. Esse é o resultado dessa luta toda que nós estamos falando aqui. E foi um golaço, né? E teve repercussão também na imprensa local, regional, enfim, uma coisa muito bacana. Bom, mas o teu mandato, ele tem se concentrado também, e é interessante isso, né? Porque eu sei, diariamente, semanalmente, chegam muitas pautas, né? Para ti, para os teus assessores, para quem trabalha junto contigo. E vocês têm trabalhado em muitas frentes, por exemplo, a questão faixa viária, parcelamento de solo, divisão de terrenos. Eu vi tu comentando sobre esse assunto na Câmara de Vereadores, justamente defendendo isso na tribuna. Por que é tão importante essa discussão para a cidade de Joinville, vereador? Olha, em relação à questão das faixas viárias, que é um projeto que nós apresentamos com o apoio de outros 14
vereadores, esse projeto trata uma situação muito específica, né? Porque nós temos em Joinville uma lei que trata de todo o zoneamento da cidade, parcelamento de solo, tudo que pode ser feito em cada região, que é a nossa lei de ordenamento territorial, a famosa LOT, que é a Lei 470. A LOT, quando foi instituída em 2017, ela trouxe várias regras. Essas regras foram mudando ao longo dos últimos anos através de projetos de alteração de alguns artigos específicos. Uma dessas regras que hoje tem na LOT é que faixas viárias, ruas definidas como faixas viárias, elas têm que ter atestada, ou seja, à frente do terreno, no mínimo de 30 metros. O que é uma faixa viária? Geralmente são ruas principais, como João Colim, Blumenau, Monsenhor Gersino, são vias rápidas, vias principais. Essas vias são consideradas faixas viárias, elas são tratadas de forma diferente das demais ruas do município. O problema é que ao longo dos últimos anos se desconfigurou o que é de fato uma faixa viária. Muitas ruas foram incluídas como faixa viária e que não tem essa característica. Qual é o problema? Um dos problemas que isso gerou terrenos que geralmente são oriundos de herança, onde o pai quer dividir o terreno para 2 filhos, por exemplo, e ele tem uma frente de 55 metros, ele não consegue fazer a divisão desse terreno, porque a área remanescente ela vai ficar com menos de 30, ou seja, uma área, nesse exemplo que eu estou dando, uma frente ficaria com 30 e a outra ficaria com 24, ou seja, como não dá 2 áreas de no mínimo 30, ele não consegue fazer o desmembramento. Isso tem prejudicado muitas famílias que querem fazer divisão de herança, que são terrenos oriundos de herança familiar, de não conseguir. Então nós entramos com o projeto entendendo a atual situação socioeconômica da cidade, a atual realidade que nós temos em Joinville, para diminuir esse mínimo de 30 para 15. Ou seja, para permitir o parcelamento de solo de no mínimo 15 metros, também nas faixas viárias, que é o que já acontece na grande maioria das ruas em Joinville. E diminuímos a área total do terreno de 600 metros para 450, ou seja, uma frente mínima de 15 metros e uma área total de no mínimo 450 metros. Esse é o que o projeto prevê. Nós já temos um alinhamento com o governo também entende o mérito desse projeto e a gente deve buscar a aprovação desse projeto em breve. Perfeito. É porque não é só a questão de apresentar a ideia e aí, vamos fazer discussão. Não, é já construir um entendimento, né? Para depois não ter vetos também, isso é importante, né? Com certeza, com certeza. A gente tem que buscar, não adianta a gente apresentar um projeto por apresentar, sem antes discutir com os demais vereadores para entender se a maioria, pelo menos, também pensa desta maneira. Claro. Porque você apresentar por apresentar não faz sentido. Sim. Você tem que apresentar e construir a aprovação desse projeto. É o que a gente fez, é o que a gente está fazendo. Inclusive em conversas com a CEPUR, que é a Secretaria do Município, que faz também o parecer do município em relação a esse tipo de projeto, se posiciona. Então a gente vem fazendo essa construção, né? Um outro assunto, que inclusive eu sei que está na pauta e também tem a ver com isso, sim, que é a questão de parcelamento de solo, regularização de solo, que nós estamos trabalhando já há 3 anos a possibilidade de fazer a revisão do plano de manejo da APA Dona Francisca, que não passa pela Câmara de Vereadores. É feito pela Secretaria de Meio Ambiente, depois é aprovado pelo Conselho Gestor da APA Dona Francisca e é feito através de decreto municipal. Só que nós trouxemos essa discussão para dentro da Câmara e a gente tem participado da construção da revisão desse plano de manejo. O plano de manejo é basicamente as regras do que pode ser construído e de que maneira ser construído dentro da APA Dona Francisca. E o que é a APA? A APA é área de preservação ambiental. E, acreditem, 30% de todo o território de Joinville é coberto pela APA, ou seja, 30% de todo o território de Joinville faz parte da APA, área de preservação ambiental. Então, o que a gente percebeu? Que quando esse plano de manejo com essas regras foi instituído há muitos anos atrás, ele atendia a necessidade. Hoje já não atende mais. Por quê? Porque nós tivemos, nos últimos anos, muitas leis federais que permitem, por exemplo, a regularização de lotes dentro de áreas de preservação ambiental que não estão contempladas no plano de manejo, que são as regras. Ou seja, o nosso plano de manejo da APA, hoje, ele está indo contra algumas leis federais que já permitem. Então, nós estamos defendendo a revisão, que já está acontecendo, são 10 etapas, já está na 6ª etapa da revisão. Eu imagino que esse trabalho deva terminar aí
aí até setembro, outubro, pelo menos, e daí nós teremos esse plano revisto e já contemplando essas novas regras, essas novas leis que permitem a regularização de imóveis, de terrenos dentro dessas áreas. Bacana, sensacional. Bom, é fantástico, né? Quando a gente tem coisas boas para compartilhar e trabalho para mostrar, isso é muito bacana. Eu queria pedir para tu mandar um abraço para uma região muito especial aqui de Joinville, região do Piraberaba. Pedir para tu mandar um abraço para Piraberaba Não, mas nem precisa pedir. Os nossos queridos ouvintes da 87.9 Rádio Piraberaba. Eu fui lá conhecer a rádio, que rádio fantástica, né? E tu tá no ar todo dia, né, vereador? Mesmo com todo esse trabalho, a Blitz está lá e é tu no comando. Como é que é para ti? Eu nasci dentro do estúdio de rádio, né? Sim. Eu venho da comunicação, eu adoro comunicação. A minha formação é administração de empresas, só que a minha pós-graduação, a minha especialização é em comunicação. E eu adoro, rádio é maravilhoso, é a minha vida, né? A gente que é da comunicação, né? A gente sabe o que é isso, né? E mesmo com toda essa correria, eu mantenho o meu programa diário na Rádio Piraberaba, que é uma rádio que a gente ajudou a fundar lá em 2002, é uma rádio comunitária, é o único veículo de comunicação oficial da região de Piraberaba. Ali tem muito amor envolvido, muito trabalho social, muito do que a TVBE faz também, né? Que é buscar soluções, que é ouvir as pessoas. E a gente, durante mais de 20 anos, eu administrei a rádio, fiz a locução, sonoplastia. Hoje estou apenas como locutor da rádio, tenho o meu programa todos os dias. Às vezes não dá para apresentar o programa, mas a gente tem a nossa equipe lá, o pessoal que nos substitui na nossa ausência, mas o nosso programa está no ar todos os dias lá e sempre que possível a gente está lá apresentando. E por que Blitz? Blitz é um programa que já é o nome antigo do programa, esse programa lá que eu tenho, que a gente apresenta na rádio. Sim. É um programa de mais de 15 anos, né? E na época vinha justamente porque era um programa, quando a gente surgiu com o programa, sim, era um programa que tinha um cunho muito mais de notícias voltadas para a área de segurança, perfeito, né? Notícias policiais, e aí Blitz tem a ver com essa área de segurança, né? Então a gente fazia a Blitz de notícias ali porque hoje o formato é diferente, hoje a gente tem um programa mais comunitário, né? Mas o programa continua com esse nome. Que legal. Bom, Joinville, é importante destacar, tem muitos motivos para se orgulhar, né? A gente tem aí o nosso próprio GEC, o GEC Futsal, tem o Bolshoi, enfim. E uma instituição também do qual a gente sente muito orgulho é o Hospital Bethesda, né? E eu sei que o senhor tem brigado bastante pelo Hospital Bethesda, claro, tem brigado por várias instituições aqui da nossa cidade, mas em especial o Hospital Bethesda. E recentemente o hospital também pôde celebrar conquistas através do seu mandato, né, vereador? Exatamente, né? O Hospital Bethesda é um hospital filantrópico que atende pelo SUS, né? Então tem um convênio com a prefeitura. Aliás, eu não tenho dúvidas em afirmar, se não fosse o Hospital Bethesda, hoje absorver uma parte da demanda da saúde pública em Joinville, nós estaríamos numa situação muito difícil em Joinville em relação ao que diz respeito à saúde. O hospital absorve muito lá, o Hospital Bethesda, que não é público, é filantrópico, né, mas tem esse convênio com o Estado, com o município. Então, é referência, né? É referência, tem o PA, tem toda a... Lógico, o Hospital Bethesda é uma estrutura gigante, né? Então, assim, ajudou quase que zerar a fila de cirurgias eletivas pelo governo do Estado, uma instituição que é modelo, uma instituição quase centenária, né, que é um orgulho para a cidade de Joinville, tem esse vínculo com a Igreja Luterana que criou o Hospital Bethesda. Hoje existe uma administração muito profissional dentro do Hospital Bethesda, que vem ampliando aí as suas atividades, e uma das necessidades que eles tinham ali, que nós conseguimos ajudar recentemente, é justamente aumentar os leitos de enfermaria. Ou seja, eles tinham uma área onde eles tinham a possibilidade de ampliar essa área e criar mais 73 leitos de enfermaria. E precisavam de um recurso, que era de 3 milhões de reais. Nós entendemos a situação, recebemos o pessoal do Bethesda, levamos ao prefeito Adriano, construímos junto com o secretário Rodrigo Andrioli, da Secretaria de Saúde, junto com o prefeito Adriano, isso, e conseguimos intermediar esse valor que vai ajudar muito o Bethesda, 3 milhões de reais, e que vai permitir mais 73 leitos lá no Hospital Bethesda, né? Então, a gente já conseguiu ajudar a instituição Bethesda de várias formas, mais recentemente, de forma mais impactante, com 3 milhões, que vai aumentar em muito a capacidade de atendimento de internações ali do hospital. Fantástico. Para a gente fechar, eu sei que tu é um cara que tem um coração muito voltado para causa social e tudo mais, e lá na Rádio Piraberaba vocês fazem muito isso, inclusive
várias atividades durante o ano e tal. Eu sei que tu se envolveu também, né, está envolvido, na verdade, em todas as ações para ajudar o André Barros, que tanto que ele é de Piraberaba, né? Enfim, eu gostaria, vereador, se possível, que tu fizesse um reforço aqui, um apelo, para que o pessoal possa estar, inclusive, essa feijoada tu vai estar. Ah, com certeza. Essa feijoada tu vai estar lá. O André é um rapaz que nos procurou recentemente, Sim. né, nos pedindo ajuda para fazer a divulgação em relação às campanhas que ele está fazendo. Ele tem aí uma doença grave, precisa de uma medicação muito específica, uma medicação cara. Então, cada aplicação é mais de 50 mil reais ali. Ele, inclusive, está fazendo uma ação entre amigos, né, para sortear o próprio veículo, um veículo que vale mais de 70 mil reais. Agora, os amigos também estão organizando essa feijoada, a qual o pessoal está vendo aí na TV. Né? Um rapaz que realmente ele precisa, é de uma família bem tradicional ali da região da SC 418, é servidor público, inclusive, né, de carreira. Então, quer dizer, é algo realmente sério, e quando é sério e as pessoas precisam de ajuda, a gente se envolve. Eu vim da área social, eu sou da área social, campanhas a gente já fez as dezenas ao longo desses anos. Não é uma campanha que a gente está organizando, essa daqui do André, mas nós estamos apoiando. Claro. Né? Então, pedindo ajuda do pessoal aí para realmente auxiliar o André. O pessoal pode ir no Instagram dele lá, né, André Barros, pode procurar, tem todas as informações ali das campanhas que estão sendo realizadas em prol do André. Fantástico. Vamos voltar para cá, J2. Tu começou no rádio aos 14 anos, 14 anos. Caramba, aos 14 anos. Bom, eu quero agradecer a tua presença aqui, deixar o microfone à disposição, portas sempre abertas, tu sabe disso, né? E também fazer o convite para que a população acompanhe o trabalho da Câmara de Vereadores de Joinville. Tem sido, eu não quero falar besteira aqui, mas pelo menos o meu modo de ver, tem sido uma das mais atuantes dos últimos tempos, eu acredito, né? Tem questão de trabalho, proposições, enfim. Segunda, terça e quarta. Quem não consegue acompanhar, olha só que legal. Às vezes eu quero estar lá, não consigo estar, eu acompanho pelo rádio, 102.3. Isso. Às vezes acompanho pelo YouTube. Para o telespectador entender, antes tem sempre o próprio, esqueci o nome do rapaz lá, da Rádio Câmara, explicando sobre os assuntos, enfim. Então, é muito legal. E é importante a população acompanhar, né, vereador? Exatamente. A gente está cada vez mais, um dos focos aí do nosso mandato como presidente é tornar as sessões, comissões cada vez mais transparentes, mais acessíveis, né? Então nós temos aí a transmissão pelo YouTube, mas a gente sabe que muitas pessoas ainda têm dificuldade de internet, não tem ali tanta dinâmica com sites, enfim. Por isso que a gente implantou a nossa rádio legislativa, rádio própria da Câmara em FM, aberto, 102.3. A gente tem outras atividades aí previstas para dar mais acessibilidade para as transmissões aí das sessões plenárias e também das sessões, né? Então, a Câmara de Vereadores é uma Câmara, assim, atuante, os números mostram isso, a quantidade de projetos que nós estamos votando, discutindo e levando ao encontro das pessoas dos bairros, através das audiências públicas. Então, nós temos ali realmente um corpo de vereadores bem competentes, comprometidos, lógico, cabeças diferentes, cada um com as suas ideias, com as suas ideologias, mas algo em comum, o comprometimento. Isso é muito nítido, é muito claro em cada um, o comprometimento de fazer o melhor pela sua causa, pela sua região, né, pelas suas bandeiras, enfim, cada um com as suas convicções. Nós temos sim divergências de ideias na Câmara, temos debates acalorados, mas algo que salta aos olhos é isso, é o comprometimento e a seriedade de cada um com as suas bandeiras e com as suas causas. Perfeito. Meu amigo, obrigado, sucesso, excelente. Vou assistir um jogo do Jack contigo qualquer dia lá na Arena, porque eu sei que tu está em todos os jogos acompanhando. Sempre. E quando tiver um São Paulo e Palmeiras, nós vamos assistir junto para a gente dar bastante risada. Vamos, né? Até porque se for logo, a chance da gente ganhar é grande, né? Mas Libertadores, já pensou, Master, uma final de Libertadores, São Paulo e Palmeiras? Sensacional. Obrigado. Sucesso. Valeu. Um abraço a todos.